O ouro cai forte na última sexta-feira, a prata despenca em queda livre e o Bitcoin acompanha toda a movimentação negativa. E para a gente poder encerrar a nossa semana, o índice Bovespa também acompanhou um cenário negativo de queda. Seja muito bem-vindo ao nosso programa semanal Fique de Olho. Eu sou o Danilo Zanini e o meu principal objetivo aqui com você é fazer um resumo dos principais acontecimentos que nós tivemos nesse encerramento de janeiro de 2026 e quais são os principais destaques que podem impactar o nosso mercado na próxima semana. Bom, então vamos lá. Vamos começar falando aqui um pouquinho de como que a Bolsa de Valores ela fechou aqui no Brasil. Primeiro ponto, na última semana a nossa Bolsa de Valores ela subiu. Ela chegou a bater recorde, mas recuou. Ela teve o fechamento a 181.363 pontos. A semana a Bolsa acumula uma valorização de 1,4%, porém na última sexta-feira o mercado foi negativo. A Bolsa chegou a cair 1%. Várias empresas aqui, Petrobras, principalmente Vale, tiveram desempenhos negativos. Apesar do mau humor dentro do mercado, a gente teve um dos melhores meses de janeiro da Bolsa de Valores. No acumulado, a Bolsa subiu 12,97%. Um crescimento substancial dentro do nosso mercado. Tá bom, Danilo, mas o que foi marcado? Quais foram os principais destaques ali na última semana? Primeiro começamos aqui com a famosa super quarta. Na última quarta-feira, os bancos centrais, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, decidiram sobre a sua taxa de juros. E vamos falar primeiro aqui do Brasil. O Comitê de Política Monetária, o Copom, ele manteve a nossa taxa de juros inalterada. O Brasil tem a taxa Selic a 15% ao ano. É uma das maiores taxas de juros do mundo. Porém, teve uma sinalização importante. O Banco Central sinalizou que ele vai abrir espaço para a próxima reunião, que acontecerá em março, no mês 3, uma redução da taxa de juros. Então, depois de ser mantida ali por bastante tempo, num patamar extremamente elevado, a taxa de juros sinaliza uma possível movimentação de queda. Bom, beleza, isso foi no Brasil. Agora, lá nos Estados Unidos, a taxa de juros também foi inalterada. Porém, o mercado americano ele foi um dos principais drivers da semana nos mercados financeiros. Começamos na quarta-feira, onde o Fed, que é o Banco Central Americano, manteve inalterada a taxa de juros. Aqui no Brasil é um número só, 15%. Lá é um intervalo da taxa de juros. A taxa de juros nos Estados Unidos ficou entre 3,5% e 3,75% ao ano. Então essa daqui foi a manutenção também por lá. Porém, alguns assuntos vieram à tona e os mercados reagiram drasticamente. Primeiro ponto, a gente vai destacar o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Já é sabido pelo mercado que ele tem uma grande rixa com o atual presidente do Banco Central de lá, chamado Jerome Powell. O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, contra o presidente do Banco Central. Eles estão embatendo há muito tempo. O Donald Trump usando palavras extremamente agressivas. E na última quinta-feira, à noite, ele foi lá e falou: eu vou anunciar quem vai ser o próximo presidente do Fed. E aí ele foi lá e anunciou. E aí a gente teve a indicação do Kevin Hersh para atuar na presidência dos Estados Unidos. Claro que a aprovação dele ainda depende do Senado americano. Mas de todos esses rumores, depois da indicação que o Trump teve ali do Kevin, aí os mercados começaram a sua debandada. Olha só que interessante. O ouro que sempre foi visto como uma grande reserva de valor, na última sexta-feira ele despencou 11,39%. Foi uma queda absurdamente elevada. A cotação do ouro chegou a bater aqui na casa de 5.600 dólares a onça Troy. E aí o mercado foi lá e teve uma queda extremamente significativa. Por quê, Danilo? Principalmente por alguns cenários. Vários investidores tinham dinheiro de forma alavancada em ouro, em prata, em Bitcoin. E depois dessa indicação do Fed, os investidores eles começaram a desmontar algumas posições. E o ouro foi
drasticamente penalizado. E isso demonstra que o mercado ele não sobe em linha reta. Olha só a queda abrupta que o mercado teve na última sexta-feira. O dólar caiu, perdão, o ouro caiu 11,39%. Na semana fechou com uma desvalorização de 5%. Porém, o mês de janeiro seguiu em alta de 8,79%. E olha que curiosidade, no último ano, em um ano, o ouro acumula uma valorização de 66%. Apesar dessa queda ser substancial na cotação de uma das principais commodities do mundo, que é o ouro, que é a reserva de valor onde que grandes bancos centrais eles compram ouro para poder se blindar de uma possível guerra, ter o metal precioso ali na sua carteira, olha só o que aconteceu com a cotação da prata. A prata teve uma movimentação um pouco mais violenta na sexta-feira, fechando com queda de 31,37% no único pregão. Ela teve uma queda substancial, a semana fechou com uma desvalorização de 22% e ao longo do último ano a prata tem uma valorização de 141%. Ok, entendemos que a indicação do novo presidente do Banco Central dos Estados Unidos fez os mercados debandarem. E olha só um outro ativo que é muito acompanhado pelo mercado, é o Bitcoin. O Bitcoin também, o Bitcoin ele tem um funcionamento com mais extensões de horário, tá? E no sábado, ontem no caso, dia 31 de janeiro, o Bitcoin chegou a cair mais quase 5% de desvalorização. O Bitcoin também sofreu uma queda bastante acentuada, vários investidores com posições alavancadas no ativo reduziram suas exposições. E olha só, o Bitcoin na semana queda de 9%, no mês acumula uma desvalorização de 11% e nos últimos 6 meses queda de 30%. Em um ano, o Bitcoin desvalorizando aqui na casa de 21%. Vou te falar uma coisa, eu sinto toda vez que fala de Bitcoin, eu sinto que eu perdi o bonde. Parênteses rapidamente, trabalhei por muitos anos dentro da XP e eu me lembro que lá na época de 2014, 2015, a XP até tentou abrir uma corretora ali abriu, mas depois fechou, uma corretora focada em criptomoedas, começaram a falar de Bitcoin. E eu falei, foca em ações brasileiras, e depois o Bitcoin explodiu, veio a pandemia, o Bitcoin explodiu. Sabe quando você sempre tem aquela sensação, fiquei de fora do Bitcoin? E aí o grande ponto de alerta é, será que essa queda do Bitcoin nos últimos 6 meses de 30% é uma oportunidade para poder comprar a moeda? Não é? Eis a questão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Apesar da gente falar de bolsa de valores e entender o que está acontecendo, você possui Bitcoin na sua carteira? Coloca aqui embaixo. Sim, eu tenho Bitcoin na minha carteira, só para eu fazer uma pesquisa de campo, para poder entender, tá certo? Bom, vamos continuar. Temos mais informações. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Brasil. Antes, parênteses rápido. Eu queria agradecer a sua companhia nesse vídeo. Por quê? Primeiramente, no nosso encontro passado, eu estava com este microfone. E a qualidade deste microfone não estava bom. E aí eu assisti o vídeo, mas falei assim... O barulho oscilava, agora eu troquei de microfone, eu tô com que a qualidade tá legal. Então eu queria agradecer se você assistiu o vídeo anterior e mesmo assim ficou comigo até o final, muito obrigado. Essa é uma palavra de gratidão para você. E se você tá aqui novamente assistindo, a qualidade melhorou e eu queria convidar não só você que está assistindo pela segunda vez, mas as pessoas que estão aqui no nosso canal a apertar esse botãozinho do joinha, que é o like. E também aproveitar que clicar em inscrever-se. Por quê? Porque esse programa todos os domingos vai ao ar. Eu comecei ele a segunda edição neste domingo, hoje é dia 1º de fevereiro, então todos os próximos domingos você também vai ter novos conteúdos. Então quando você coloca aqui, você vai ser o grande beneficiário disso, recebendo as notificações do YouTube. Beleza? Então vamos continuar agora com uma qualidade de som melhorzinha. Vamos lá, Danilo, o que mais a gente teve de informação relevante aqui no nosso país? Vamos mostrar sobre vagas de trabalho. O Brasil, ele abriu 1.279.498 vagas formais de emprego. Ou seja, entre demissões e contratações, o ano de 2025 nós tivemos aqui quase 1.300.000 pessoas sendo empregadas. Só para você ter uma ideia, esse é o
pior resultado desde o ano de 2020. Então a gente está num país onde muitas coisas estão mudando, mas as oportunidades de trabalho cada vez ficando mais escassas. Isso bom, não é uma coisa saudável que a gente poderia ter, né? A gente poderia ter muito mais pessoas sendo empregadas, o salário aumentando, mas a nossa realidade, quando a gente vai para o campo de batalha, acaba sendo um pouquinho diferente. Beleza? Agora, outra informação relevante. O ano de 2025, o Brasil fechou com um déficit de 68 bilhões de dólares nas contas externas. Danilo, o que é isso? De uma maneira geral, o Brasil enviou lá para fora 68 bilhões de dólares. Empresas que têm sede aqui no Brasil, que produziram, que lucraram, mandou dinheiro para lá. Brasil importou coisas de lá. O que é importar? Você vai lá nos Estados Unidos, compra coisa de lá para cá. Então você envia real para lá e você importa produtos. Então nessa conta de entrada e saída de dinheiro, a gente ficou com um déficit de 68 bi. Só para a gente relembrar que no final do ano o governo ele acabou fazendo ali uma breve mudança. Qual que era? Opa, vou isentar o imposto de renda até 5 mil reais para quem ganha, não vou cobrar nada. Porém, o governo ele quis dar o seu jeitinho de arrecadar novos impostos. Então, o que ele falou? Acho super justo isentar da pessoa física, beleza? Fazia muito tempo que não isentava, não aumentava essa régua. Porém, eu preciso tirar dinheiro de algum lugar. E de onde que eu vou tirar? Vou tirar de empresas. Então, os dividendos que até então aqui no Brasil não tinha incidência do imposto, o governo vai começar a tributar. E aí, em dezembro, começa aquela corrida maluca dos investidores pegando, antecipando o pagamento de dividendos, mandando dinheiro para fora. E olha só o resultado disso daqui. A remessa dos lucros dos dividendos das empresas para o exterior somente em dezembro foi de 5 bilhões e 400 milhões de dólares. No ano de 2025, o resultado de remessa foi de 53 bilhões de dólares. Ou seja, gringo vem aqui para o Brasil, investe, monta empresa, tem um baita do lucro. O que ele pega com esse dinheiro? Leva lá para os Estados Unidos de novo. É isso que aconteceu com o Brasil no ano de 2025. Eles vêm aqui, dá uma sambadinha, obviamente que tem grandes produtos bons, mas dá uma sambadinha aqui, mostra que a gente é cheio de ineficiência, pega todo o nosso dinheiro e leva embora do país. Claro que a gente não podemos deixar de entender que nós estamos batendo recorde atrás de recorde. E nesse ano de 2026, janeiro, o fluxo gringo na Bolsa de Valores ele é maior desde 2023. Só para relembrar, janeiro a Bolsa fechou com uma valorização de 12,97%. Danilo, qual que é a taxa de juros ao ano? 15% que é a taxa Selic, ou seja, em um mês, a gente teve basicamente o rendimento de um ano inteiro da renda fixa. Por quê? Porque o gringo que levou dinheiro embora, ele trouxe dinheiro comprando mais participações em empresas. E com o fechamento até a quinta-feira, a Bolsa ela tem um pequeno delay para poder divulgar ali as transações de que entra e que sai de 2 dias. Então, o fechamento de quinta, o investidor estrangeiro, ele já havia colocado aqui na Bolsa de Valores 21 bilhões. Esse é um dos maiores dinheiro que ele colocou desde 2023. Aqui nesse gráfico você consegue mensurar os 21 bilhões, azulzinho é o que entra, vermelhinho é o que sai. Então a gente começa a entender, e se você não se recorda, no ano de 2023 foi justamente um ano que a Bolsa de Valores subiu. Depois a Bolsa ficou lateralizada, ficou flat sem muitas movimentações porque gringo não atuou. Agora gringo vem aqui no Brasil e coloca uma enxurrada de dinheiro. Porém, precisamos levantar um ponto de alerta. A gente falou aqui no começo sobre dólar, ouro caindo, prata despencando, Bitcoin caindo e na última sexta-feira aqui no Brasil não foi diferente. A bolsa que subia e subia e subia sem parar, passou ali, puxou o freio de mão e levantou um ponto de alerta. Claro que a gente tem que entender que o mercado de renda variável, o mercado não sobe direcionalmente e chegou o momento de correções. Alguns investidores falam que isso é uma correção técnica, outros falam que são preocupações geopolíticas.
O ponto é, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores caiu 1%. Não só na sexta-feira, perdão, não só na sexta, mas na quinta-feira também nós tivemos uma movimentação de queda. A Bolsa de Valores, depois de uma forte movimentação de alta, ela cai, e ela cai com volume financeiro extremamente alto, extremamente relevante. Agora, a grande questão aqui é o seguinte: quais são os próximos passos do nosso mercado? Tá? Então a Bolsa de Valores ela pode passar por uma realização técnica, depois de uma forte movimentação de alta, passar por uma correção de baixa. Vale caiu forte na última sexta-feira, tivemos vários outros papéis acompanhando a Bolsa de Valores e o volume financeiro também sinalizando. Danilo, para onde você espera que a Bolsa de Valores ela pode ir? Olha aqui o gráfico. Essa linha pontilhada aqui significa uma possível formação de topo da Bolsa de Valores. Significa equilíbrio. A bolsa que só vinha comprando, só vinha comprando, só vinha comprando, só vinha comprando. Opa, segurou ali. Então ele não teve fluxo para continuar comprando. E eu acompanho a bolsa o tempo inteiro, tá? Eu tenho vários gráficos aqui que eu acompanho a bolsa. E nós não temos dados oficiais da Bolsa de Valores. Mas eu acompanhando o fluxo, na última sexta-feira eu vi muito investidor estrangeiro vendendo em bolsa. Na semana que vem eu trago o dado real de quanto que ficou esse saldo, mas eu acredito que os estrangeiros devem ter vendido e vendido bastante dinheiro, ou seja, eles compraram e venderam. O net, o saldo que eles ficaram no dia foi vendedor, ou seja, eles compraram muito, ganharam e agora estão vendendo para poder realizar lucro e também, opa, peraí, temos todo o contexto lá fora, geopolítica, Trump, Groenlândia, Fed, ouro, petróleo, ouro, prata, Bitcoin. Opa, pera aí. Eu acho que é importante assumir risco, mas vamos ter um pouquinho de cautela. E essa cautela fez a Bolsa de Valores aqui no Brasil recuar 2 dias e agora ele pode entrar numa correção. Ou essa correção pode ser de lado, o mercado ficar lateralizado aqui na casa dos 180 mil pontos, ou caso a Bolsa volte a trabalhar abaixo de 180 mil pontos, poderemos ter ali uma movimentação de queda um pouco mais intencional. Tá bom? Mas direcional, maior em queda. Bom, para caminhar aqui para a gente poder ter uma ideia sobre empresas. A Vale, empresa brasileira, antiga Vale do Rio Doce, hoje cujo nome somente Vale, ela voltou a ser a maior produtora de minério de ferro do mundo. Ela anunciou ali uma produção de 336 milhões de toneladas no ano de 2025. Só para você ter uma ideia, a Rio Tinto, que é uma das principais concorrentes da Vale, ela fez 327 milhões de toneladas e a Vale foi lá e superou. Claro que é importante a gente ver, a Vale foi uma das principais empresas que tem recebido um fluxo de capital estrangeiro e na última sexta-feira a Vale chegou a cair um pouquinho mais próximo a 3% aqui e as ADRs, que são as ações da Vale, que são negociadas lá nos Estados Unidos, caíram na casa de 5%. Então é importante a gente ver. Fluxo estrangeiro vendeu Vale pra caramba. Então, eles compraram muito nos últimos 6 meses e ontem a gente teve, opa, vamos segurar um pouquinho. Continuando aqui, continuando o cenário corporativo, essa semana, PicPay, empresa brasileira abrindo capital lá nos Estados Unidos, na Nasdaq, bolsa de tecnologia por lá. A PicPay, ela fez o seu IPO e levantou 434 milhões de dólares do seu dinheiro, tá? Só para lembrar, desde 2021 a gente não tinha empresas brasileiras abrindo capital lá fora. E esse foi um pontapé inicial. E por curiosidade, aqui Joesley é o dono da JF, JBS, é um dos principais empresários que é o arquiteto e está por trás da PicPay. Então mais uma jogada dele abrindo capital na Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos. Beleza? E vendo todo esse humor ali da PicPay, mais uma empresa brasileira já está em processo de abertura de capital lá nos Estados Unidos. Agora é o Agibank. Ele lança o IPO lá nos Estados Unidos e ele pode levantar até 828 milhões de dólares. O Agibank é um banco brasileiro, onde que ele teve as suas origens lá no Rio Grande do Sul e foi fundado em 1999. E de lá para cá, o banco vem crescendo, principalmente na parte de crédito consignado para clientes acima de 50 anos ali aproximadamente, e agora ele está vendo um bom humor para também abrir o seu capital lá fora no mercado norte-americano. Bom, esse daqui é o nosso
fique de olho. É o segundo programa nosso, lembrando que o Danilo Zanini está de volta no canal do YouTube, criando conteúdos regularmente. Em breve terão mais conteúdos, mais informações, a gente deu o pontapé inicial aqui vindo quando, Danilo? Vindo justamente com esse programinha semanal todo domingo. Em breve a gente vai ter outros programas, outros conteúdos para que eu possa trazer mais conhecimento para você. E quem que vai ser o grande beneficiário de tudo isso? Você. Você vai receber as principais informações para que você possa adquirir conhecimento, ficar muito mais informado sobre o mercado e também para tomar decisões mais assertivas dentro da Bolsa de Valores. Então eu convido você a apertar o likezinho aqui nesse vídeo e aproveitar para se inscrever no canal, para quando eu postar um novo vídeo, você ser o principal notificado para poder receber. E agora eu queria, já que estamos nos últimos segundos aqui do nosso vídeo, e se você chegou até o final, eu gostaria de uma opinião sincera. Tá gostando do nosso programa? Coloca aqui embaixo, Danilo, tô gostando, tá sendo legal, tá sendo interessante. Isso vai ser extremamente importante para eu ter um termômetro da direção que nós estamos seguindo. Muito obrigado, um grande abraço e nos vemos no nosso próximo domingo. Um grande abraço e até mais.